Aí, foi. Bom, beleza. Na última aula, a gente viu aqui o conceito do load balancer, como ele vai funcionar, né? Bem bacana, bem bonito. Eu não vou subir o gateway agora, porque antes a gente vai entrar aqui no avaliador de crédito, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer alguns métodos ali que envolvem os outros, é, os outros microserviços que a gente tem dentro do projeto. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai fazer uma comunicação assíncrona do microserviço de cliente e de cartão. O que acontece? O conceito de comunicação síncrona, perdão, é uma comunicação síncrona. Por quê? Ele vai comunicar um com o outro para pegar os dados dele e fazer essa consulta, desse GET. Mas esse não é o nosso cenário ideal, mas a gente vai começar por ele. O que acontece? Não é o nosso cenário ideal porque o microserviço de cartão e de cliente, para uma comunicação síncrona acontecer, os dois têm que estar subido, como eu costumo dizer, tem que estar subido. Só que esse não é o ideal. O ideal é que a gente quer o quê? Que os microserviços funcionem independentemente de um estar subido ou não. Beleza? Um tá up ou não. Tipo assim, eu tenho que fazer eu vou fazer uma consulta da situação do cliente, mas eu dependo que os outros dois microserviços estejam up. Mas se eu colocar aqui uma fila de mensagem, o que acontece? Ele vai mandar uma mensagem e um desses caras aqui vai consumir essa mensagem. Fechou? Aí daí vem a grande sacada. Mas isso aqui eu estou só tipo, dando uma luz sobre comunicação síncrona e assíncrona. Essa é a diferença. A comunicação síncrona, ela vai depender dos microserviços tá muito bem alinhado, entendeu? Na verdade, já a comunicação assíncrona, ela não depende diretamente de um microserviço depender do outro, beleza? Eles também têm que estar up, mas eu consigo fazer essa comunicação se caso um microserviço ou outro esteja off, entendeu? Se um está travado e o outro está funcionando, eu consigo utilizar a comunicação assíncrona. Mas só vai funcionar de fato quando os dois estiverem up. Mas, tipo assim, vamos lá, eu estou dando uma explicação bem básica. Seria como pedir uma pizza, beleza? Você vai pedir uma pizza? Beleza, você vai lá, manda o pedido da sua pizza, a pizzaria fez. Só que você não conseguiu ir lá e pegar a sua pizza. Beleza? Aí, só que a pizzaria não vai deixar de fazer pizza porque você não foi lá e pegou. Entendeu? Assim, mais ou menos assim funciona a comunicação assíncrona. A pizzaria vai fazer a sua pizza e a de outras pessoas acumulando pizza até as pessoas virem e retirarem essa pizza. Entendeu? Você, no caso, seria a pessoa que vai lá e retira, né? Aí você seria, na verdade, esse microserviço. Você vê o microserviço que vai lá e pega a pizza e a pizzaria é o microserviço que vai lá e faz ela, de fato. Entendeu? Os dois não dependem um do outro para funcionar. Um fica funcionando, pode dar gargalo? Pode dar gargalo. Entendeu? Mas em base é isso. De início, vamos fazer o quê? Tá. Opa, olha o Dive Booster aqui arrebentando com tudo. De início, a gente vai fazer o quê? Vamos dar uma olhada no pão. O que a gente precisa para fazer esse avaliador de crédito? A gente vai precisar Spring Boot, o Spring Cloud, o, o Netflix Eureka Server, né, a dependência do Eureka Server. O Dependency Management ele já vem, né, por isso que a gente não coloca aqui a versão, porque a gente está usando a versão, importando a versão pelo Dependency Management pela propriedade. Configurações, né? Como que a gente configura esse cara aqui? Ah, não, esse aqui tá no... Carai. Aqui, ó. Vamos voltar aqui no POM. Até estranhei, até estranhei. Mas vamos fingir normalidade, galera. Eu sei tudo. Aqui, ó. Ele vai ter na propriedade o Spring Cloud Version. Esse AMQP a gente ainda não fala dele. Ele também vai ser um Eureka Client. Eu até estranhei, cara. Eu até estranhei. Esse OpenFine aqui eu já vou dar aquela explicadola e a versão vem através do Dependency Management. Beleza. Na classe aqui, fecha isso aqui, do, do application, né? De cara, a gente habilita só o Eureka Client, que eu já vou explicar tudo bonitinho. Vamos vir aqui agora nos nossos models. Rapaz, tem bastante coisa aqui, né? Olha lá, primeiro vamos nesse situação cliente. Situação cliente tem aqui como atributo, não sei porque ele fica formatando assim sempre quando eu fecho. Ele vai ter duas coisas, ele vai ter esse dados cliente e uma lista de cartão cliente. Pô, um pouco semelhante a algumas outras coisas que nós vimos aqui até agora. Então vamos lá, nesse dados cliente aqui, é isso aqui? É. Esse dados cliente, ou seja, na verdade aqui a gente está representando os dados de um cliente de fato. Por quê? Porque como a gente vai fazer uma comunicação síncrona de início, a gente vai, na verdade, fazer o quê? A gente vai utilizar esse microserviço utilizando o endpoint de outros microserviços para poder fazer essa comunicação de início. Ou seja, ele precisa ter nos dados do cliente a mesma coisa que tem nos dados cliente do microserviço de cliente. Ficou muita coisa, né? Ou seja, aqui de fato, o cliente tem o ID, nome, CPF, idade. Se a gente vem aqui no dados cliente, tem ID, nome, CPF, idade. Beleza? Nada demais. E voltando aqui no. Aqui, ó. No Ué, por que tá aqui? Ah, tá. Não é porque tava com esse import aqui. E o lista de cartão cliente. Vamos lá nessa lista de cartão cliente aqui, né? Cartão cliente. Olha lá, ó.
Cartão cliente tem o quê? O nome do cartão, a bandeira e o limite liberado. Se a gente vir no microserviço de cartão, ele tem também, ó, cliente cartão. Aqui é que tá um pouquinho diferente, né? O que tem, né? Nome cartão, bandeira e limite liberado. Aqui a gente já não precisa de todos os dados do cartão, porque a gente vai fazer uma consulta de situação cliente, não situação cartão, né? A gente precisa só de dados do cliente e dos cartões que ele tem relacionado a ele, beleza? Então, beleza. Aqui ele tem nome, cartão, bandeira e limite liberado. Aqui a gente tem, ó, cliente cartão. Ah, tá. Aqui são dados de cartão. Ou seja, tem o nome do cartão, a bandeira e o limite básico aqui, mas lá é limite liberado de fato. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá. Beleza. Ele puxa através desse daqui, porque esse aqui ele vai com limite. Esse aqui está escrito como limite liberado. Não tem muita diferença. Mas aqui já deu para ter uma luz, certo? Ou seja, vamos utilizar esse model para retornar os dados do cliente e uma lista de cartão. Né? Usar esse model aqui, perdão. A gente vai o que então? Vamos vindo aqui no nosso service. A gente, não, perdão, não é no service mesmo. Olha lá, ó, avaliador de service aqui, ó. Aqui, obter situação cliente. Ah, tá. Deixa eu vir aqui no infra rapidinho. Ah, tá. O que a gente vai ter que fazer para poder utilizar esses métodos de outros microserviços? A gente vai utilizar de fato a assinatura do método do controller do outro microserviço. Como isso vai funcionar? A gente vai fazer um retorno de response de dados cliente utilizando aqui esse resource clients. Resource clients. Tem dois, né? Aqui, ó. Primeiro, a gente vai retornar exatamente aqui, ó. Esse response que é da onde? Lá do microserviço de cliente. Pô, mas como é que você tá pegando o negócio lá do outro microserviço, cara? Calma, calma, guerreiro. Calma. Aqui, ó. Porque a gente está utilizando agora esse Thin Client. O que é esse Thin Client? Ele serve justamente para isso, certo? Fechou? E aqui nas dependências a gente colocou ele, ó. Aqui, ó. O OpenFine, né? A gente colocou a dependência do OpenFine, que é uma biblioteca aqui do Spring Cloud. Biblioteca não, uma dependência do Spring Cloud. Beleza? Aí a gente utilizando essa interface, lembrando bem que é uma interface, o que a gente faz? A gente coloca essa annotation do Thin Client, a gente registrou ele como um Thin Client, ou seja, beleza? Ele habilita aí a gente está utilizando outras assinaturas de método para conseguir fazer essa comunicação, beleza? Beleza, show de bola. E como que ele habilita? Por aqui, ó. A gente poderia utilizar aqui a URL, né, do microserviço de clientes. Mas por que a gente utiliza o nome do microserviço? Porque esse value aqui, ele não é do microserviço de cliente, ele é do load balancer. Ou seja, ele vai pelo load balancer e ele utiliza o caminho de clientes. Qual que é o caminho do load balancer? É o 8080, beleza? Ou seja, ele utiliza a porta e depois ele utiliza o caminho. Voltando, por que ele utiliza o load balancer? Porque no nosso gateway, o microserviço de clientes está registrado no load balancer. Por quê? Lembra que a gente faz uma requisição para localhost 8080. A requisição ela vai primeiro para o load balancer. Ela não vai para o microserviço de cliente. Ela passa primeiro no load balancer. Aí o load balancer vai lá no nosso discovery client, no nosso discovery server ou discovery client. Pode ser discovery server. Aí ele entra lá, e fala, pô, isso aqui veio da onde? Ah, veio desse microserviço aqui de clientes que tem essa localhost bola bola. Aí ele devolve, beleza? E por isso que ele entra aqui primeiro. Porque o ponto de encontro do Discovery Server com os microserviços é o load balancer, beleza? Camaro, né, mano? Ficou estranho. Ou seja, ele utiliza isso aqui para poder fazer a requisição, beleza? Aí o que acontece? Quando eu faço essa requisição por aqui, o que ele faz? Ele fala assim: ó, eu sou avaliador de crédito. Ô, vê para mim aí se dá para fazer essa requisição aí. Aí, dá para fazer. Aí ele vai, faz a requisição pelo outro microserviço. Aí esse microserviço aí, ele, pô, fiz a requisição, devolve pro avaliador de crédito e o avaliador de crédito dá o resultado. Basicamente, ele vai lá, pega dados do outro microserviço e traz para cá. Entendeu? Isso aí seria, né, a nossa comunicação síncrona. Porque eu dependo que o, o microserviço de clientes esteja up, né, esteja subido para essa requisição aqui funcionar. Se eu tentar fazer essa requisição aqui com o microserviço de avaliador de crédito up e o outro não up, ou seja, o outro, eu não subi o outro, não vai dar certo, vai dar pau. Não lembro que erro dá, mas dá pau. Isso que é importante, dá pau, não funciona. O importante é isso, beleza? Entendendo essa lógica, a gente vai utilizar duas interfaces assinadas como Thin Client. Uma de cliente, do microserviço de cliente e a outra do microserviço de cartão. Por que tá com esse negócio aqui? Ó, tá diferente, né? Não lembro, foda-se.
Beleza? Acho que é porque tá com zoom. Ah, foda-se. Entendeu? Aí o que acontece? Para a gente puxar esse dados cliente aqui no avaliador de crédito, a gente utiliza a assinatura do endpoint lá do microserviço de clientes, né? Desse microserviço aqui, que vai fazer esse caminho aqui. Entendido? Entendido. Até aqui, mano, boneco. O que ele faz? Ele vai no outro microserviço, pede a requisição, o cara faz a requisição, pega o resultado que vem da requisição e dá o resultado pra gente. Beleza? Ou seja, a gente está acessando, ou meio que acessando, endpoint de outro microserviço através desse microserviço aqui. Tudo isso pelo Discovery Server usando o Load Balancer. Oh my god. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai utilizar? A gente vai precisar de um método que retorne dados cliente, a gente já tem. E a gente vai precisar do quê? De um método que retorne uma lista de cartão cliente. A gente também tem. Que é esse aqui, que é o get cartões by cliente. Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem esse método, né? Obter cartões por cliente, CPF cliente. Só que quando a gente manda, eu não lembro se vai retornar. Ah, não vai retornar nada porque como eu recebi recentemente, tá dando tudo errado, mano. Por quê? Ah, tá. Desculpa. Sou inexperiente. Ah, esqueci disso, mano. Pior que eu vim gravar um negócio, eu subi tudo, velho. Nossa, já deu 15 mic. Beleza, vamos recapitular. Nosso microserviço de avaliador de crédito, ele vai fazer a requisição utilizando outros microserviços. Beleza? Utilizando a assinatura dos métodos que a gente vai utilizar, pegando tudo pelo load balancer e fazendo as requisições dentro dos outros microserviços. Beleza? Eu vou encerrar aqui, mas daqui a pouco eu já vou fazer gravar o outro.